Olá pessoal, dando continuidade à nossa discussão sobre os compostos inorgânicos, hoje, no último nós discutimos sobre os ácidos de Arrhenius e hoje nós também vamos discutir sobre as bases a partir da teoria de Arrhenius. Então, segundo Arrhenius, ácidos eram todo composto que em meio aquoso libera íons H+. Para Arrhenius, toda a base vai ser vão ser todos compostos que em meio aquoso libera íons OH-. Tá? A diferença entre base e ácidos também, logicamente todo um conjunto de diferenças, mas é que repare que no caso do ácido, ele sempre liberava um ametal, Eu tinha um hidrogênio ligado a um ametal, e aí em meio aquoso, ou ametal ou ametais, porque no caso de oxiânions era mais de um ametal. Mas ele em meio aquoso liberava então o íon H+, ou formava o íon hidrônio, mais aquele ânion, ou um oxiânion. No caso da base, o que classifica a base, o que caracteriza a base é a presença do ânion OH-. Então, para interagir com um ânion, com uma carga negativa, eu preciso de um composto que tenha carga positiva. E na tabela periódica, nossos elementos que têm a tendência de uma carga positiva são os metais. Então, no caso aqui das bases, sempre vai ser liberado ali um ânion, que é o íon hidróxido, que é o OH-, e um metal, tá? Então, lá no meu ácido libera ametais e aqui vai liberar metais, lá no ácido H+ e ametais, na base um metal e o íon hidróxido, que é o OH-, tá? Aqui tem alguns exemplos, de algumas bases, tá? Então é lá, em meio aquoso libera então OH+ e algum metal, um íon positivo. No caso aqui, tá? Também no caso das bases, lá nos ácidos nós tínhamos ligações covalentes que eram quebradas pelas moléculas da água e por isso era um processo chamado de uma reação de ionização. No caso das bases, como a interação entre o metal e ametais, tá? Porque aqui o íon hidróxido são ametais, apesar do hidrogênio não ser considerado nem ametal nem metal, mas para efeitos de caracterização de ligação química ele é considerado como um ametal. Ametal. E aí, então, aqui repare como tem interação entre metais e ametais, que são dois grupos de compostos que têm diferenças de eletronegatividade muito grande. Essa interação vai ser basicamente iônica, Eu vou ter alguns ali com caráter molecular considerável, algumas bases com um caráter molecular considerável, mas de uma forma geral são ligações iônicas, caracterizadas por ser iônicas, tá? Então, quando eu coloco um composto iônico em água, ele não sofre um processo de ionização, ele sofre um processo de dissociação, que é simplesmente a separação desses íons, que formavam aquele composto, tá? Então aqui o hidróxido de sódio, que é o NaOH, em meio aquoso, vai formar o íon de sódio mais o íon hidróxido. O hidróxido de cálcio, em meio aquoso, libera lá o íon de cálcio mais 2 mols, de íon hidróxido. O hidróxido de alumínio forma íon de alumínio mais hidróxido. O hidróxido de chumbo vai formar o íon de chumbo 4 mais 4 mols, de íons hidróxidos. Repare então, lembram lá no ácido a gente falou de uma classificação que tinha nos ácidos de monoácido, diácido, triácido. Aqui nas bases vai poder ter a mesma tipo de classificação, Uma base que libera ali 1 mol de íons hidróxidos por mol de forma unitária dissolvida é chamada de monobásico. 2 hidróxidos de básico, 3 tribásico e assim por diante, Aqui também é interessante dizer, tá vendo? São números de mols de OH- que é liberado por mols de fórmula mínima, ou fórmula unitária desse nosso composto iônico, dessa nossa base, tá? Por quê? Porque aqui, então, como é um composto iônico, eu não posso falar de moléculas, A gente fala de fórmula mínima, fala de fórmula unitária, daquele meu composto, tá? Então, aqui são exemplos então, de reações de dissociações, tá? A questão de nomenclatura de base também é muito simples, tá? É bem mais simples do que nos ácidos. No caso, quando eu tenho um metal que tem metais representativos, basta colocar hidróxido e o nome do meu metal, tá? Então, todos os metais representativos, que são ali das 2 primeiras colunas, e alguns metais ali do bloco P,
vão ser apenas hidróxido de pá, né? Então hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e assim por diante. No caso dos metais de transição, tá? Que são os metais que estão naquele grupo do bloco D da tabela periódica, que podem então apresentar cargas diferentes, eu vou ter que especificar qual que é a carga que ele está naquela minha base, tá? Por quê? Por exemplo, o ferro. O ferro ele pode apresentar uma carga de 2+, ou 3+. Quando ele está com uma carga de 2+, ele tem 2 íons hidróxidos ligados a ele por íon de ferro. No estado de ferro 3+, ele vai ter 3 íons hidróxidos ligados a ele a cada íon de ferro 3. Então eu preciso dizer, quando eu falo hidróxido de ferro, eu preciso qual ferro? Qual íon de ferro que é esse? É o íon de ferro 2+ ou o íon de ferro 3+? Para isso basta colocar a carga dele como um algarismo romano no final do nome. Então, hidróxido de ferro 2, né, em numeral romano, hidróxido de ferro 3 em numeral romano também. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Então lá, hidróxido de sódio, né, porque aqui são sódio, potássio, magnésio, cara, todos aqui, né, até o alumínio, depois eu vou falar do amônio aqui um pouquinho diferente, mas até o alumínio são metais representativos, tá? Então repara que é apenas hidróxido e o nome do metal. A prata também tá um metal representativo, então tá aqui, só que aí tá o amônio aqui, né? Hidróxido de amônio. Peraí, Pedro, mas amônio não é metal, né? NH4 não é metal, são ametais. Sim, esse aqui é um grupo, lembra, é um parecido que acontece lá com o ácido cianídrico, né? Que eu falei para vocês lá na aula de ácidos, que não era um oxiácido, mas também não era um ânion convencional, porque era formado por 2 ametais, né? Do grupo ciano, então era cianeto. Aqui é a mesma coisa, o NH4+, é um derivado, né, da amônia ao receber um OH+. Então a molécula da amônia, NH3, ela tem um par de elétrons ligado, né, ali isolado, que consegue acomodar um H+ dentro da sua estrutura. E aí ele forma o íon amônio, né? Então amônia, NH3. Íon amônio é o NH4+, e aí esse íon NH4+, ele pode interagir com o hidróxido, né, formando essa base chamada de hidróxido de amônio, ok? E aqui já do outro lado da coluna, né, na coluna da direita, eu só tenho metais então de transição. Então repare que todos eles está lá especificado qual que é a carga dele em numeral romano. Tá, Pedro, mas qual que é a carga dele? Como que ele está sabendo aqui, olhando para essa fórmula e saber qual que é a carga? Simples. O hidróxido, ele sempre vai ser OH-, ou seja, para cada íon hidróxido que eu tenho ali na minha fórmula mínima, eu tenho uma carga negativa. Então, basta ver quantos íons hidróxidos eu tenho, né? Se ele tem um íon hidróxido ligado a ele, então aquele meu metal tem apenas uma carga positiva. Se ele tem 2 íons hidróxidos, né, tem 2 cargas negativas, eu preciso de 2 cargas positivas sobre o meu metal para poder haver um balanço de carga. Repare que ali a gente está falando de compostos neutros, né? Então a quantidade de cargas positivas do meu íon metálico tem que ser igual à quantidade de cargas negativas, ou seja, tem que ser igual à quantidade de íons hidróxidos que eu tenho. Então, se eu tenho 3 íons hidróxidos, o meu metal tem que ter 3 cargas positivas, tá? Então, basta eu olhar aqui o número de hidróxidos que eu tenho para saber a carga do meu metal aqui de transição. Então, tá lá, né? O cobre pode ser hidróxido de cobre 1 e hidróxido de cobre 2, né? Eu vou pular lá para o chumbo, tá? O chumbo pode ser o hidróxido de chumbo 2 e o hidróxido de chumbo 4, tá? E assim por diante, né? Assim como os ácidos, as bases também vão ter uma força, né? Que é uma associação à quantidade de íons OH- que aquele minha base pode liberar em meio aquoso, tá? Qual que é o percentual de dissociações daquela base em meio aquoso. A fórmula basicamente a mesma fórmula dado o grau de ionização. Tanto que eu nem achei a fórmula com a palavra ali, dissociação. Eu mantive a mesma fórmula, tá? Química, só que aqui agora a gente não está falando de moléculas ionizadas, tá? A gente está falando de número de fórmulas unitárias dissociadas, tá? Vou lembrar que fórmula unitária no meu composto iônico, né, é basicamente a quantidade de íons ali que eu tenho, né, por mol daquele composto. Mas então eu não posso falar molécula, porque nem é uma molécula, tá? É uma estrutura cristalina, né? Então eu tenho ali uma célula unitária, eu tenho um aglomerado de íons, né? Então é o número de íons que são dissolvidos em água, vamos pensar assim,
dividido pelo número de fórmulas unitárias que foram colocadas, né? Ou seja, sobre a quantidade total de compostos, de íons que foi colocado dentro daquele composto, né? Quantidade de base que foi colocada, tá? Então essa relação entre quanto dessa base foi colocada e quanto que foi dissociada, vezes 100, para dar uma questão de percentual, me dá o grau de dissociação dessa minha base. E aí nós temos, basicamente, aqui a questão do grau de dissociação, é basicamente igual dos ácidos também, tá? Acima de 50% são bases fortes, entre 5% e 50% bases moderadas, abaixo de 5% bases fracas. Uma outra forma que nós temos também de analisar a força dessas bases é seguindo essa tabelinha aqui também, bem simples. Metais alcalinos, as bases são sempre fortes e solúveis, né? Metais alcalinos é a primeira coluna da tabela periódica, tá? A família ali do lítio, do sódio, né? Do potássio. Metais alcalinos terrosos, as bases são fortes e parcialmente solúveis, né? Exceto o magnésio, que é considerado como uma base fraca, e as demais bases são consideradas bases fracas e praticamente insolúveis, né? Ou seja, os metais de transição e os metais representativos lá do bloco P da tabela periódica, tá? Pessoal, sobre base é basicamente isso, tá? A gente vou dar uma parada aqui para a aula não ficar muito comprida antes de entrar em sais. Então no próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre sais, que esse é o próximo grupo funcional inorgânico que nós vamos estar discutindo, beleza?